O que te faz bem? O que você busca? O que te faz vibrar por dentro? Essas respostas que vieram à sua mente geram uma vontade de mudar, não é mesmo? Pois este é o primeiro passo para alcançar os resultados. Algumas mudanças de hábito serão necessárias, mas você não estará sozinho nesse caminho. Te convidamos para mudar uma chave na sua vida. A chave da transformação, que junto com a gente vai colocar a sua vida em modo on. Life On é uma jornada de transformação, simples e divertida, que a Herbalife Nutrition, líder global em substitutos de refeição e suplementos proteicos, vai te proporcionar. Conte com o suporte de uma empresa séria, com produtos com excelência em qualidade comprovada cientificamente. Tenha profissionais para te ajudar em todos os momentos, caminhando lado a lado com você, pois somos pessoas cuidando de pessoas. Life On é um estilo de vida. Life On é equilíbrio. Life On é bem-estar físico, emocional e financeiro. Acreditamos que a verdadeira realização financeira é consequência de um propósito que faça sentido para você e para as pessoas à sua volta. Há mais de 40 anos, em mais de 90 países, vivemos o propósito de transformar a vida de milhões de pessoas. Na Herbalife Nutrition, o limite é você quem define. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Me chamo Nádia Palheta. Hoje vamos ter uma apresentação incrível, uma palestra com um médico renomado, cardiologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário Maranhão. Agradeço a gentileza do convite para me dirigir ao povo da Herbalife, especialmente seus consultores independentes e clientes premium. É uma oportunidade muito útil, porque, na realidade, o fator mais importante para a saúde e longevidade é o estilo de vida saudável. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, da antiga Faculdade Evangélica de Medicina, hoje Faculdade Metodista Mackenzie, ambos em Curitiba. Presidi várias entidades associativas, começando pela Sociedade Paranaense de Cardiologia, passando pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Interamericana de Cardiologia e, finalmente, presidindo a Federação Mundial de Cardiologia, em Genebra, na Suíça. Fui consultor da Organização Mundial de Saúde. Alguns trabalhos feitos em parceria com a Unesco. E, na realidade, nos últimos anos, tenho sido professor visitante da Tongji University em Xangai, na China. A palestra que eu vou fazer hoje, ela corresponde ao que eu tenho ultimamente me dedicado, inclusive para os públicos médicos, profissionais de saúde e também para os consultores da Herbalife. Então, vamos começar com a apresentação. Bom, vamos então começar. Longevidade e estilo de vida. Na realidade, eu modifiquei esse título para a medicina do estilo de vida, que eu tenho me dedicado nos últimos 20 anos. Aqui estão os dados que eu já mencionei, só vou acrescentar que há alguns anos eu recebi esse título de cardiologista entre os 10 mais importantes do mundo pelos meus trabalhos com a medicina não invasiva. Aqui está o diploma que foi fornecido, portanto. E, na realidade, eu venho mantendo na vida pessoal esse estilo de vida ativo saudável. Quando presidi o Congresso Mundial de Cardiologia, fui entrevistado pela revista Ícaro, da finada Varig, e também
Congresso Mundial de Cardiologia, reuniu 34 mil pessoas. Foi inaugurado informalmente com uma caminhada pela Praia de Copacabana, liderada pelo professor Kenneth Cooper, criador do método de condicionamento físico. Durante a minha passagem pela Federação Mundial, à direita, à esquerda, no superior, está a diretoria que eu presidi. No outro lado, um board de saúde e bem-estar. Vocês podem reconhecer aí o Dr. Cooper, o Dr. Jim Ornish, das quais nós vamos mencionar durante a nossa fala, o Dr. Dave Eber, que é o chairman do Comitê de Nutrição da Herbalife, ali os presidentes mais recentes, e o momento mais especial que foi ser recebido no Vaticano pelo Papa João Paulo II, que hoje é um santo da Igreja. Na realidade, 1 em cada 3 pessoas vem ser vítima do infarto, do câncer ou do acidente vascular cerebral. São dados da Organização Mundial de Saúde e tais dados são referentes a uma população entre 35 e 64 anos. Portanto, uma população mais jovem e que vem ser vítima dessa doença cardiovascular, incluindo o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que não poupou nem a princesa Leia, a atriz Carrie Fisher, que faleceu durante um voo entre Londres e Los Angeles. Mas é na nutrição que está o gatilho de praticamente 70% das doenças não comunicáveis, ou seja, doenças crônicas que têm origem inflamatória, no estresse oxidativo e devido à má nutrição. Em 2001, que foi realizado, 2011, aliás, que foi realizado o último censo oficial pelo IBGE, revelava que o brasileiro estava ingerindo 90% menos de frutas, legumes, verduras e leite que o recomendado. Menos 68% de fibras que o ideal. E mais de 86% de gorduras saturadas em excesso. E 61% de açúcar em excesso. Essa situação veio contribuir para que o aparecimento de várias doenças, e eu posso dizer que hoje o panorama não modificou realmente, embora nós estamos empenhados em dizer que nós somos o que comemos. E digerimos e absorvemos. E a meta é aprender a comer certo a partir de 90 dias, para ter o corpo que você deseja. Não desse tipo, nem desse da mulher que está representada aqui atrás, não a da frente. E é tudo uma questão de escolha. Tudo na vida é uma escolha e eu recomendo que vocês façam a sua. Com relação à nossa alimentação, nós temos dúvidas de que ela seja segura, porque, infelizmente, o veneno está dentro de nós. As pesquisas revelam que o nosso corpo está poluído com as químicas da vida moderna. E cada brasileiro consome uma média de 5,2 litros de agrotóxico por ano. Até quando vamos engolir isso? Além do que, nós estamos em face desses experimentos químicos que tanto agradam o professor Davi Menezes. Isso é uma comida? E a quantidade de açúcar nos refrigerantes, até naqueles que parecem os mais próprios para a alimentação.
a quantidade de açúcar é impraticável nesse tipo de bebidas, inclusive os refrigerantes. Mas para que a gente possa mudar o nosso comportamento, nós precisamos mudar primeiro o nosso cérebro, para depois mudar o nosso tipo de alimentação. Não como o presidente Trump, que sabidamente é um indivíduo que come comida considerada não indicada, o fast food, como ele está aqui representado, e realmente o fast food vem colaborando com o aumento da globosidade, ou seja, a obesidade mais sobrepeso no mundo inteiro, e também a diabesidade, que é a explosão do diabetes em todo o mundo. E essa expectativa de evolução das taxas de obesidade só tende a crescer. De 1960 até 2030, nós estamos em 2020, e o Brasil está entre as nações que mais apresentam o crescimento de obesidade, mais de 50% da nossa população. Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália e até o México, que é um país que sofre com a falta de água potável. Então, eles exageram nos refrigerantes. Essa é uma figura que ninguém gostaria de ter, porque a gordura não está apenas debaixo da pele, ela está infiltrada em nossos órgãos, dentro de nosso abdômen, fígado, rim, vesícula biliar, no cólon, intestino delgado e também dentro dos nossos órgãos torácicos, como o coração. E nós recomendamos que, ou melhor, dizemos que a medida da circunferência abdominal não deve ultrapassar 80 centímetros nas mulheres e 94 centímetros no homem. Ou seja, a metade da nossa altura, né, em termos práticos. Esse é um tipo de alimentação que nós devemos consumir 5 a 7 vezes por semana, ou melhor, 5 a 7 dessas frutas e vegetais a cada dia e durante a semana. Mas não é o que a gente vê por aí na nossa alimentação. E, na realidade, os nossos animais de estimação, eles são aquinhoados com elementos, com ração que tem balanceado todas as substâncias necessárias para ter uma vida mais saudável. Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, fibras, etc. Se o seu animal come ração, por que nós permitimos que nossos filhos comam esse tipo de alimentos que são encontrados aí nas lanchonetes? E a obesidade infantil quer dizer que uns quilos a mais hoje representam anos a menos no futuro. Este é um exemplo típico de uma criança no México, está com a camiseta do Barcelona da Espanha, e as crianças hoje têm doenças que eram antigamente apenas dos adultos, como hipertensão, diabetes, obesidade, devido à má alimentação e à falta de atividade física. 33% das crianças têm excesso de peso aos 5 anos de idade, também com 9 anos acima do peso. 48% bebem refrigerantes mais de 4 dias a semana e 80% assistem mais de 2 horas de televisão por dia. Além, é claro, hoje em dia, da internet, dos joguinhos, etc. E esse crescimento tem sido exponencial. O aumento de obesidade entre jovens brasileiros nos últimos 20 anos chega praticamente a 240%. E as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste são os campeões da obesidade infantil no Brasil. E as crianças também têm depressão. E aqui está um exemplo de que você oferecendo
um lanche rápido, fast food, você vai oferecer também de brinde um aparelho de pressão. Porque as crianças hoje estão tendo uma tendência a aumentar as cifras tensionais e também notamos um aumento da depressão nas crianças, ansiedade, que faz com que elas tenham aversões a alimentos saudáveis, como legumes, verduras, frutas, etc. A Michelle Obama, que foi primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do presidente Obama, ela criou um programa nos Estados Unidos para ensinar as crianças a comer bem, e principalmente alimentos vegetais, dando um exemplo dignificante. Também o aspecto econômico preocupa, porque a obesidade já custa ao Brasil 2,4% do produto interno bruto, e no mundo 2,8% de todas as riquezas são gastas no enfrentamento da obesidade, tanto no custo com relação ao fumo e às guerras. E o que está acontecendo conosco? Se você considerar a teoria da evolução do Darwin, hoje nós temos o Homo horribilis, que é esse que está aqui à frente, bem diferente de como deveria ser. Mas qual seria a solução? Se nós fecharmos a boca, aumentamos a nossa desnutrição. Os remédios não são recomendáveis, a maioria deles estão proibidos e não trazem nenhum proveito a médio e longo prazo. As cirurgias bariátricas, elas são indicadas apenas na obesidade mórbida ou em casos de diabetes que você não pode controlar com insulina e outros medicamentos. E o que dizem os especialistas, se nós perguntarmos para eles? As estatísticas modernas estabelecem que a malnutrição é a principal causa de doenças do mundo. Nós somos o que comemos. E a dieta ou a nutrição é a mais poderosa influência na saúde e longevidade, como fala o Dr. Caldwell Esselstyn, que é um cirurgião da famosa Cleveland Clinic nos Estados Unidos e que diz que a revolução da saúde nunca vai ocorrer por causa de um novo remédio ou uma nova técnica cirúrgica, e sim pela educação nutricional. O Dr. Jim Ornish é um dos meus mentores. Ele criou, há quase 50 anos, 40 anos, um pouco mais, um programa de estilo de vida saudável. Aliás, ele foi o criador desse termo. E ele fala que nós não somos prisioneiros dos nossos genes, da nossa herança familiar. Se nós melhorarmos a nutrição, controlar o estresse, caminhar e ter um aconselhamento psicossocial, é possível mudar a expressão de 500 genes em homens no estado inicial do câncer de próstata e nas mulheres no caso de câncer de mama. Outro mentor é o professor Kenneth Cooper, mencionado anteriormente, e que ele afirma que as 4 áreas essenciais para garantir o bem-estar no século XXI são a nutrição, o controle do peso, o exercício físico e a suplementação. A revolução antioxidante, para combater aqueles radicais livres que são os nossos inimigos, que nós não vemos e que causam praticamente todas as doenças inflamatórias, crônicas, porque libera certas enzimas e substâncias que vão afetar os nossos órgãos. O Dr. Mark Hyman, que publicou o livro Ultrametabolismo, ele fala que as pessoas precisam de 3 suplementos básicos para manter a saúde ideal. Um complexo de vitaminas e minerais, um suplemento balanceado de fácil absorção,
de cálcio, magnésio e vitamina D. E um suplemento de ácido graxo ômega 3. Por que isso? Porque, infelizmente, o nosso solo não é tão fértil, os nossos alimentos estão contaminados com agrotóxicos e não oferecem a quantidade dos nutrientes, vitaminas e minerais essenciais. E o suplemento de ácido graxo ômega 3 é essencial para controlar e prevenir doenças cardiovasculares e a doença de Alzheimer, como existem pesquisas mais recentes. Os doutores Michel Roizen e Mehmet Oz, que publicaram esse livro Você Sempre Jovem, Entenda a Sua Garantia de Vida com Qualidade, repete que nós devemos beber várias xícaras de chá verde, além de muita água, tomar vitaminas em tabletes e usar suplementos que contenham cálcio, magnésio e vitamina D. E o professor Walter Willett, da famosa Harvard University, ele publicou pela primeira vez o que seria a nova pirâmide alimentar, que começa pelo controle do peso na base e atividade física. Depois, nos degraus mais abaixo, estão os alimentos mais indicados, principalmente os cereais, óleos vegetais, os cereais não processados, óleos vegetais, legumes, verduras, frutas, fibras e grãos, e acima os alimentos que seriam menos indicados. E pela primeira vez, ele mencionou a necessidade de adicionar complexos vitamínicos e minerais e recomendar para as pessoas que já fazem isso uma taça de vinho tinto, naturalmente sem exageros. Porque no vinho tinto nós temos substâncias que são antioxidantes, o resveratrol. E o que diz o Prêmio Nobel de Medicina? O único profissional que ganhou o título esse Prêmio Nobel com a nutrição. Ele fala que nós, e não os médicos, as companhias farmacêuticas importantes ou o governo, são as pessoas de maior autoridade para tomar decisões sobre a qualidade da sua vida e o tempo que você viverá. Luiz Guinarro é hoje um dos consultores da companhia Herbalife. E também o Dr. Gary Small, que também faz parte desse board da Herbalife, ele fala da ciência da longevidade, de como podemos manter o cérebro mais ativo e afastar as possibilidades de deficiência de memória, e inclusive o Alzheimer e Parkinson, que hoje são frutos de pesquisa na área médica, a medicina do estilo de vida saudável. Outro pesquisador da Universidade de Harvard é o Dr. Dave Sinclair. E ele fala que a restrição calórica está diretamente relacionada ao anti-envelhecimento e à longevidade. Ele demonstrou isso, naturalmente, em ratos e moscas de frutas em laboratório, mas ele recomenda hoje para os seres humanos uma dieta de 1.800 calorias para o homem sedentário e de 1.500 calorias para a mulher sedentária, havendo uma necessidade de suplementação dietética com vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais. E resume que para se viver mais, devemos comer menos. Quais são os fatores que favorecem a sobrevivência além dos 65 anos de idade? A fonte é a Universidade de Stanford. Mais que a genética, mais que o meio ambiente, mais do que a medicina curativa, que contribui com 10%, o estilo de vida é o fator mais importante para longevidade e sobrevivência. E esse estilo de vida se resume a atitudes simples, como
andar de bicicleta, passear com o seu animal de estimação, com membros queridos de sua família, fazer jardinagem, caminhar, dançar, porque a dança é um fato importante que, além de ser bom para a saúde, aumenta a autoestima. Não poderia deixar de falar sobre o cigarro. 6 milhões de pessoas morrem por ano por causa do cigarro no mundo, sendo 600 mil fumantes passivos. A decisão melhor é não iniciar. E agora eu vou falar da nossa alimentação. O melhor estudo científico já publicado no mundo e que já dura 60 anos e mantém-se atual é a dieta mediterrânea, que aumenta a expectativa de vida. Essa dieta mediterrânea é consumida pelos povos que banham o Mediterrâneo, desde o sul da Europa, Oriente Médio, Norte da África, e que está aqui representada por frutas, legumes, a azeitona, o óleo de oliva é muito importante, temos aí o suco de tomate, alho, cebola, e até a taça do vinho tinto. Tudo isso é fundamental para manter um estilo de vida saudável. E a recomendação que se faz é que nós devemos comer bem e fugir da farmácia, porque o diabetes, o colesterol aumentado, a artrite, o excesso de peso, a pressão alta, a dor de cabeça, tudo isso você pode melhorar com a alimentação e diminuir o uso de remédios e não fazer como as pessoas que hoje frequentam farmácias, como se estivessem nos supermercados comprando a oferta do dia ou da semana. E aqui está a medicina do momento e do futuro. Mostra que alimentos como legumes, verduras e frutas são a melhor prescrição para combater, controlar, prevenir as doenças cardíacas e o diabetes. E veja que uma importante publicação médica, a Boa Medicina, Good Medicine, que é a prescrição para mudanças, demonstra ali que os profissionais de saúde estão oferecendo, em vez de remédios, de medicamentos, esses alimentos que eu já mencionei, legumes, verduras e frutas, que eu não me canso de repetir. E por que nós precisamos desse estilo de vida ativo e saudável? Para atingir os 100 anos, que é a meta de muita gente, inclusive a minha, nós devemos, para aumentar a quantidade e a qualidade de vida, nós devemos ter esse tipo de atitude. E também consumir alimentos para o cérebro, que estão representados por frutas vermelhas, a uva, o vinho, o chá verde, o cacau, o chocolate amargo, o tofu da soja. E eu faria aqui uma pausa para hidratar as minhas cordas vocais com o chá verde, que é o maior antioxidante existente na face da Terra. Vejam esses cinquentões, sessentões que permanecem ativos, a dançarina, a professora de dança, os surfistas, curtindo a vida. E aqui tem uma dolorosa escolha. Como você quer chegar aproximadamente à mesma idade? Dessa senhora saudável, que pratica exercícios, ou dessa senhora que está dentro de um hospital, dependendo de oxigênio e de médicos especiais? As minhas recomendações, que eu faço, que nós chamamos de 4 A's, ou 4 A's, ela começa com alimentação saudável. Num ambiente tranquilo,
uma refeição colorida, alimentos orgânicos e integrais, desde que possível, menos gordura, açúcar e sal, menos gás, gordura, açúcar e sal, com suplementação de nutrientes essenciais e antioxidantes. O segundo A é a atividade física prazerosa, regular, todos os dias. O benefício é cumulativo. Pouco é melhor do que nada, né? Devemos estimular a atividade física. E a alimentação, voltando a ela, é o contrário do que nós fazemos, que a gente vê muita gente se alimentar em balcões, com lanches rápidos, até durante o trabalho, e realmente não está. A nossa vida depende de atitudes recomendáveis diferentes. O terceiro A é a atitude mental positiva. As pessoas felizes e de bem com a vida adoecem menos e vivem mais do que as pessoas solidárias e depressivas. Aí nós devemos também controlar o estresse nosso de cada dia. Ter mensagens, viver positivamente. As mensagens devem ser as mais positivas possíveis. Se afastar de pessoas negativas, que são tóxicas. E, finalmente, o quarto A é atenção aos fatores de risco. Se você tem uma história familiar, uma genética que não é boa, se você fuma, se você não pratica atividade física, se você vive estressado, se você respira um ambiente que o oxigênio não é bom, que há muita poluição, então nós temos que prestar atenção a tudo isso. E como disse o Dr. Jim Ornish lá na frente, atrás de nossa apresentação, nós temos todas as oportunidades para driblar os fatores negativos da nossa genética e da nossa história familiar. Vamos adotar um estilo de vida saudável e ativo. Como diria esses filósofos da Grécia Antiga, que viveram em épocas diferentes, como Sócrates e Aristóteles, prevenir é melhor que remediar. Então, é um ensinamento milenar. E entre 500 e 600 anos, viveu na Grécia, na ilha de Kos, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele ensinava seus discípulos debaixo de uma árvore, nessa ilha que eu tive a oportunidade de visitar há cerca de 20 anos, e que aconselhava que o alimento fosse o seu medicamento, e não o medicamento o seu alimento. E que os médicos deveriam primar por medidas que não prejudicassem os seus pacientes. Então, hoje, numa época de polimedicação, de uso inadequado de medicamentos, principalmente antibióticos, anti-inflamatórios, são medicamentos que são benéficos, mas podem produzir fatores negativos, fatores secundários, e até gerar doenças. Então, vamos seguir o que o Hipócrates recomendava. Na China antiga, 2.600 anos antes de Cristo, o imperador amarelo Huangdi, na cidade de Nanquim, ele publicou o primeiro tratado da medicina chinesa. Nos caracteres chineses estão aí, para aqueles que possam entender, compreender esse idioma. Mas a tradução diz que os melhores médicos são aqueles que previnem as doenças antes que elas apareçam. Quando você tem uma enfermidade, uma doença, que você sabe a causa, que você é capaz de intervir para melhorar a saúde do paciente,
é muito mais fácil do que prevenir antes que elas apareçam. E, para isso, a gente tem que adotar, gerenciar o nosso estilo de vida, gerenciar a nossa alimentação, praticar atividade física, e tudo isso virá contribuir, controlar o nosso estresse, contribuir para que a gente possa prevenir essas doenças crônicas inflamatórias que são altamente evitáveis e preveníveis, incluindo o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o câncer, a diabetes e situações clínicas como a obesidade e a pressão alta. O IBGE publicou ontem, e a mídia toda divulgou, que no Brasil a expectativa de vida vem aumentando consideravelmente. Dos 40 anos, menos de 50 anos da década de 50, hoje nós estamos atingindo a meta de 76,3 anos para os homens e 76,6 anos para as mulheres. Nós temos um ganho de vida. Que esse ganho de vida seja saudável, que a gente possa estar ativos física e mentalmente. Isso que é o mais importante. E, para isso, todas essas recomendações que foram feitas aqui são extremamente válidas. Eu diria que a nossa missão é levar para um número maior de pessoas essas mensagens. Vocês, consultores da Herbalife, vocês, clientes premium, vocês sejam mensageiros e divulgadores de todos esses conceitos para que a gente possa ter uma população mais ativa e mais saudável. Eu agradeço mais uma vez ao convite honroso da Corporação Herbalife, que foi pioneira no mundo em trazer suplementos para a população mundial. E há 25 anos no Brasil, e eu estou já há 16 anos convertido com esses produtos que eu utilizo, a minha família utiliza, meus amigos, inclusive as pessoas do meu círculo de influência têm utilizado. Os produtos realmente nos auxiliam nessa medicina de estilo de vida, porque tornou mais fácil a compressão e a utilização das vitaminas, dos minerais, das fibras, dos ácidos graxos, ômega 3, e tudo isso realmente vem a ser uma grande contribuição. E saber que a empresa tem toda a sua produção, todos os seus produtos têm uma sólida base de pesquisa, com um conselho de especialistas, nutricionistas, médicos e outras profissões afins, de alta qualidade, de alto valor. Eu não conheço nenhuma outra companhia que tenha um prêmio Nobel no seu quadro de consultores, e eu respeito muito o Dr. Dave Eber, que é considerado uma das mentes mais privilegiadas nos Estados Unidos, isso por fontes altamente reconhecidas. Eu passo, então, devolvo aqui para a coordenação e quero dizer que estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado.
ótimo treinamento. É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.